volta com o nosso Você Bonito. E olha, assunto importantíssimo, hein? Verão tá aí, mas não só pensando no verão, pensando na saúde. Não adianta. A gente, muitas vezes, sem querer, a gente se sabota. Às vezes a gente até sabe que a gente tá se sabotando, mas tantas outras a gente nem imagina. É por isso que ele tá de volta, eu tava com muitas saudades. Querido endocrinologista, Dr. Filipe Pedrinola, bem-vindo! Que coisa boa! Faz tanto tempo que você não... Você me viu grávida? Você veio? Eu tava grávida? Eu vi grávida. Então foi a última vez? Eu agora vi a foto do filhote lindo. Você viu? Obrigada. 2 anos e meio. Você gostou que ele é palmeirense, né? Adorei. Agora, doutor Filipe, o negócio é o seguinte. Quando a gente fala de alimentos que sabotam, sempre tem aquela ideia, aquela sensação que, poxa, a gente quer fazer tudo certinho. E a gente até tenta. E em alguns momentos a gente já está fazendo tudo certo e, na verdade... tem um monte de coisinha no meio do caminho e a gente não consegue o resultado, né? Antes da gente falar até de cada alimento, né, dessa lista que você propôs que a gente vai mostrar para vocês, queria te perguntar, o que você avalia hoje em consultório com os pacientes que é a maior dificuldade para essa perda de peso saudável? Na verdade, eu costumo sempre, quando eu atendo o paciente, procurar uma abordagem um pouco mais integrada, né? Um pouco mais holística, vamos dizer assim. E avaliar e tentar intervir nos 4 pilares mais importantes do bem-estar, né, que são alimentação, atividade física regular, o bem-estar emocional e a própria espiritualidade, que não tem a ver com crença, mas simplesmente com a conexão que cada um tem consigo mesmo, com que ela convive, família, amigos, etc. Então é importante que haja um equilíbrio entre esses 4 pilares. É claro que a alimentação é um dos pontos mais discutidos, controversos, cada um tem sua dieta milagrosa. Verdade. E muitas vezes a pessoa não sabe nem o que comer, o que escolher, ela tem toda a boa intenção, como você falou, mas ela está achando que está fazendo tudo certo e tem uma série de errinhos, né, que a gente vai ver, né? E que ela, puxa, eu estou tentando, estou fazendo, estou me dedicando, acho que eu como pouco. Eu escuto muito essa pergunta. Doutor, eu não como nada e engordo. Aí você fala, deve ser o meu metabolismo. Põe a culpa no metabolismo. Isso acontece sempre, quase sempre. Muito frequente, é muito frequente. Então você fala, claro, vamos fazer seus exames, vamos ver como é que está a parte hormonal. A tireoide leva a culpa muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas a gente vai ver e não. Claro que cada um tem o seu metabolismo, quer dizer, é como se fosse impressão digital, cada um tem o seu. E tem gente que é magro, come muito, e tem o gordinho que não come tanto e realmente tem dificuldade. Mas isso é muito individual. Mas na verdade o que acontece são erros assim, na prática, muito comuns. Um deles é o erro de horário, quer dizer, a pessoa acorda de manhã e fala, hoje estou de regime, então não vou tomar café da manhã. Já pula a refeição. Né? Ou então come só aquele queijinho branco, achando que queijo branco não tem gordura nenhuma. Aí pega lá uma fatia de pão, né, que não é integral, toma um café com leite, comeu pouco. Aí come, vou aproveitar e comer uma fruta. E não come nada no meio da manhã, aí chega na hora do almoço morrendo de fome, vai no restaurante, já come o couvert, né? E eu sempre brinco. Vamos acabar com o couvert. O couvert é um perigo. É um perigo e são 15 segundos na boca e a vida inteira na cintura. Não adianta, né? Adorei isso. Lembrem-se disso, meninas. 15 segundos na boca e a vida inteira aqui, ó, na cinturinha, na região abdominal. Então é por isso, às vezes à tarde não come nada também, e eu costumo dizer que as pessoas plantam a compulsão noturna comendo mal durante o dia. E quem tem vida agitada, quem mora numa cidade como São Paulo, trabalha, não tem horário, trânsito, tudo isso, normalmente acaba virando o quê? Comedor noturno e de fim de semana. Né? Então isso é uma questão de hábito, que é difícil modificar, mas o ideal é que a pessoa vire uma comedora diurna, né? Tenha um bom café da manhã, faça um lanchinho no meio da manhã, tenha um almoço equilibrado, um lanchinho no meio da tarde e o jantar mais leve. E a gente tem uma tendência a fazer exatamente o contrário. Porque a pessoa acorda animada, acha que está fazendo regime, come mal durante o dia inteiro e à noite desconta tudo. Então vamos fazer assim, já que você tocou no assunto de lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, a gente tem um vídeo, na verdade é uma pergunta de uma telespectadora muito querida que ela mandou pra você. Claudinha, um beijo, eu adorei. Vamos colocar pra ver aí se a gente já tem uma ideia se tá certo ou se tá errado. Tá no ponto, diretor? Me avise. Carolzinha, boa tarde, doutor Felipe. O prazer, o meu nome é Cláudia e eu tô fazendo dieta já tem 2 anos, vai fazer 2 anos mês que vem. Tô conseguindo, estou firme e forte. Mas a minha dúvida é o seguinte, com relação ao meu lanche da tarde, se eu estou fazendo certo com relação às quantidades. Então eu intercalo, um dia eu como mamão, outro dia eu como o abacate. O mamão eu como inteiro, tá? Eu como um mamão inteiro com aveia e o abacate eu como meio abacate espremido com limão. Então eu gostaria de saber se o meu lanche da tarde está correto e se a quantidade também está legal.
se eu tô comendo muito, se eu tô comendo pouco. Me ajuda aí, doutor. Beijo. Querida, um beijo pra você. Ela é muito querida, dedicada e tá fazendo atividade física. Inclusive, vai ser personal, vai ser professora de educação física, vai começar a faculdade. Agora sim, é muito engraçado porque isso é individual, mas eu adorei que ela colocou no prato e falou: olha, eu como mamão inteiro. Doutor, como é que é esse lance de lanchinho da tarde e da manhã? A fruta é bem-vinda? Frutas como mamão, abacate, manga, uva, sei lá, podem ser consumidas? A fruta... Olha, Cláudia, adorei, né? É muito fofa. E eu vou te ajudar sim, claro. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então é claro que a fruta, ela é saudável, né? Tanto o mamão como o abacate, aliás, o abacate, ele é rico em gorduras do bem, ele faz bem. Assim como o mamão também. O mamão ajuda no intestino, tem fibras, tem minerais, vitaminas e, obviamente, também o abacate, né? Eu gosto muito do abacate, costumo ter uma receitinha boa que você pega o abacate, bate com um pouquinho de whey, de proteína e coloca um pouquinho, bate bem, faz como se fosse um smoothie, né? E coloca um pouquinho de aquele nibs de cacau em cima. Fica uma delícia, fica uma sobremesa, parece uma mousse. Que delícia! Então você tem a proteína, você tem um pouquinho do carboidrato, você tem gorduras do bem, fibras, mas é claro que não é o abacate inteiro, né? Então o abacate ele é calórico, né? As frutas têm frutose, que é um açúcar. Então é claro que a fruta é saudável, tem que comer, mas são 3 porções por dia. Uma no café, uma no almoço, uma no jantar. Essa seria, vamos dizer... Então, se o lanchinho a minha sugestão era diminuir para metade. Né? Então, meio mamão, meio abacate. Meio abacate. Boa. Então, olha lá, hein, Claudinha, o mamão inteiro, você foi sincera, aí o doutor falou para melhor metade, vai estar legal. Só que ela colocou ali, parece uma aveiazinha. Como é que é isso? É bacana, então, tentar diminuir esse índice glicêmico das frutas com alguma coisa? Muito bacana. O que ela fez está certíssimo, né? Você pode fazer isso tanto com a aveia, como ela fez, como, por exemplo, com a linhaça, ou com a chia, ou algum outro desses farelos, né? Porque a hora que você coloca a fibra retarda o índice glicêmico, como você falou, que é a velocidade de absorção da glicose. Então, e por que isso é importante? Porque se a glicose é absorvida lentamente, então mexe menos com a produção da insulina que engorda. Então, quando você tem um alimento de baixo índice glicêmico, e a hora que você coloca a fibra na fruta, você realmente retarda, então absorve mais devagarzinho, produz menos insulina e acumula menos gordura na barriga. Quanto mais picos aí dessa insulina, mais a chance de acúmulo de gordura. E da fome também, porque tem o pico da insulina, a insulina coloca o açúcar para dentro das células e a pessoa sente fome de novo, ela tem uma hipoglicemia rebote. É por isso que comer um doce, por exemplo, sozinho, no meio da tarde, é pior do que comer o doce como sobremesa. Entendi. Porque aquele índice glicêmico alto do doce, ele se dilui na carga glicêmica da refeição. Entendi. Então você tem menos pico de insulina, que esse é o grande problema que bagunça completamente o nosso sistema hormonal. Isso, e assim, é uma coisa até que a gente fica pensando, mas peraí, até a fruta é frutose, é açúcar, isso acontece com todos os carboidratos. Seja o pãozinho, seja a fruta. E as frutas também, tem frutas que têm índice glicêmico mais alto, como por exemplo a uva. A manga. Foram as duas que eu falei, as mais gostosas, né? Banana. E a banana. São os três mais As três mais gostosas. Então, no caso da Claudinha, ela ainda acertou. O mamão está dentro de um índice glicêmico um pouco menor e o abacate também. O abacate também. Porque tem mais gordura. A pera, a maçã, né? Que também são ótimos. Mexerica. Mexerica também. Mexerica é uma boa opção. Muito bom. E a ameixa? A ameixa é bom? A ameixa é ótimo, porque a ameixa, além de ter pouca caloria, a ameixa é muito rica em fibras. Tanto a ameixa como o figo seco, como o damasco seco, são boas opções de lanchinho, por exemplo. Porque dá saciedade, porque tem fibra, ajuda no funcionamento do intestino e de baixas calorias e baixo índice glicêmico. Maravilha. É a aula do Dr. Filipe. Agora, prestem bem atenção, a gente vai colocar uma lista para vocês. Mas antes, perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Maia. Beijão pra você. Gostaria de saber se os alimentos, então, derivados do milho, podem prejudicar a dieta. O cuscuz, ela colocou... então bom, né? Cuscuz marroquino. A gente já vai saber tudo. Voltamos, a gente deixou a perguntinha da Má.
E aí ela começa a entrar aí em Maia, desculpa. Ela começa a entrar em alguns alimentos, que é o que a gente vai fazer agora, que a gente tem uma lista grande. Vamos começar aí, então. Por esse lance aí do milho, ela colocou cuscuz marroquino, aí tem, na época da festa junina, tantos outros. Como é que é esse lance do milho? Porque milho é muito gostoso, né? A espiga de milho é uma delícia. Uma delícia, né? Delícia. O milho é ótimo, é um ótimo alimento. E se a gente imaginar qual que é o conteúdo principal do milho, é o amido. Sim. O amido é um carboidrato que a gente chama de complexo, que ele demora para ser digerido também. Assim como tem nos outros grãos, como feijão, na ervilha, na lentilha, no grão de bico. Então, o milho é um bom alimento, é ótimo como acompanhamento de um prato, por exemplo. Só. Então, o cuscuz marroquino, é claro que também depende da quantidade, mas, por exemplo, 2 colheres de um cuscuz marroquino para acompanhar uma proteína, como, por exemplo, uma carne, ou um peixe, ou um frango, uma omelete maravilhosa, é uma ótima pedida, assim como esses outros grãos que a gente falou. É energia, carboidrato é energia, a gente precisa de gasolina, né? Então, realmente, o carboidrato é a gasolina para o ser humano conseguir fazer atividade física, conseguir render bem o dia todo. O importante é escolher bem esse carboidrato, né? Que não seja um carboidrato que a gente chama de refinado. Então, no caso, o milho não é um carboidrato refinado. Não. Ele é um carboidrato complexo. Complexo. Legal. E aí, então, vamos começar a nossa lista, que com certeza os carboidratos refinados vão aparecer. Vamos colocar primeiro aí, diretor? Na minha lista, a número 1, hoje é sexta-feira, né? Tá aí. Álcool, a Afonso já gritou. Então, sexta-feira é. E aí a gente lembra que à noite, né, meninos? Brincadeira, brincadeira. Gente, a gente, na verdade, a mulherada também gosta de uma cervejinha. Tá aí, ó, cervejinha, um vinhozinho, né, Mar? Agora, doutor, que eles estão brincando lá no suíte, se divertindo. Como hoje é sexta-feira, vamos alertar o pessoal. Vamos. O álcool é um sabotador da dieta. É um sabotador. Posso falar direto ali? Pode. Pode olhar ali direto e falar, é um sabotador da dieta. O álcool vem da onde? O álcool vem do açúcar, por fermentação ou destilação. E ganha 3 calorias nesse processo. Nossa. Então, 1 grama de álcool tem 7 calorias. 7 calorias? 7. E 1 grama de açúcar tem 4. Então, as pessoas acham, o álcool engorda mais do que o açúcar, né? E não parece, porque escorrega, desce fácil. É gostoso, né? A cervejinha geladinha nesse calor. E álcool é álcool, 7 calorias por grama. É claro que depende do tipo. Então, você tem os destilados, os fermentados, e o que depende é o teor alcoólico. Então, por exemplo, você pega a vodka, o gin, o whisky. Tem 40 graus, em média. Nossa. Agora, se você pega, por exemplo, o saquê já cai para 10%. A cerveja, 6%, mais ou menos. Então, o vinho cai para 13%, 14%. Então, é claro que depende do volume que a pessoa vai tomar. Porque se a pessoa vai tomar um whisky, ela vai tomar menos volume do que a cerveja. Então, às vezes a pessoa se engana. Fala, então se tem menos álcool, menos calorias, eu vou cair de cara na cerveja. Não adianta. Mas a cerveja tem que tomar geladinha. Ninguém toma cerveja quente, só alemão, né? Então, o que acontece? A cervejinha você toma, você não vai esperar ela esquentar. Então, toma rápido, já pega outra e vai. Isso vale para vinho branco, para vinho rosé, para champanhe, para prosecco, né? Por isso que acaba consumindo mais volume. até. Então, a gente sempre fala, olha, cuidado, veja. Então, se você quer, por exemplo, mas eu estou numa festa, no social e vou ter que beber. Ok. Então, pega um uísque, por exemplo, põe uma dose, põe bastante água, gelo e faz um suco de uísque. E aí aquela vai girando, aquilo dura a noite inteira. A noite inteira. Né? E se quiser tomar uma outra, um prosecco, e também controlando com água, é uma dica? Beber muita água junto. Uma caipirinha, por exemplo. Dá preferência fazer uma caipirinha de saquê, porque tem muito menos caloria do que a vodka. Então, se gostar de saquê, coloca a fruta, adoçante, saquê, bastante gelo, e vai tomar o que? 1 ou 2 dessas a noite inteira. Tem o copo na mão, que é aquela coisa do social, e ingeriu bem menos calorias. E a Fuzi acabou de falar que essa dica foi pra mim. Agora, gente, a gente não tá falando aqui pra ninguém beber, tá? E não entenda o inverso. A gente tá dando dica, já que hoje é sexta-feira e você quer dar uma escapadinha, faça dessa forma. Vamos pro próximo, então. Vamos lá. Aí a gente tem frituras, açúcares, doces, o couvert, que o doutor já falou. Frutas em excesso já falamos também. Vamos para os sucos prontos de caixinha, pra gente deixar essa mensagem. Sucos prontos de caixinha. Tem um monte de gente que mata a sede com suco pronto de caixinha. Olha, é muito bom que você tenha tocado nesse ponto, porque
Nos Estados Unidos fizeram um levantamento o ano passado. A segunda maior causa de obesidade infantil é consumo de suco de caixinha por crianças. Ixi. Porque o suco de caixinha, na verdade, tem pouco de fruta ali. É um concentrado cheio de açúcar e que tem um cheirinho de fruta ali. Isso vale também para o néctar. Então, o que tem que fazer suco é bom, é saudável, mas em pequena quantidade, no máximo 2 copos por dia, e que seja feito com a fruta integral, quer dizer, um suco de frutas natural. Na hora. Na hora. Mas, doutor, eu te pergunto, hoje algumas marcas estão preocupadas e pensando nisso, existem algumas marcas, não vou dizer nem qual, porque existem mais de uma, né? São algumas, que não tem nem açúcar nem conservante. Nesse caso, pode ser uma opção? Pode ser. A indústria tem realmente se esforçado demais buscando, a gente às vezes condena a indústria, e não é verdade. A indústria tem um papel fundamental e tem feito cada vez um trabalho melhor no sentido de se promover ótimos produtos. Aí vem a questão de saber ler um rótulo no supermercado, de saber o que você vai comprar. Se você olhar ali nos ingredientes, o primeiro ingrediente que aparecer for açúcar, deixa na prateleira. Nem pega. Nem pega. Nem termina de ler o que tem, porque começou com açúcar, já começou muito mal. Começou mal. E isso também pode sabotar a dieta. Doutor, a gente tem assim 2 minutos. Vamos falar do último aqui. Alimentos light, alimentos zero. Eles também sabotam a dieta? Sabotam a dieta, porque o light, pela legislação brasileira, tem que conter pelo menos 30% menos de alguma coisa. Pode ser de calorias, em geral é isso. Ok, se você comeu o dobro, então você comeu mais calorias do que você tivesse comido alimento normal. Entendi. Então o alimento light, ele é ótimo, mas você tem que consumir como se fosse pensando no alimento normal. Pequena quantidade, porque ele vai te economizar 30% só. O diet é diferente, o diet é sem açúcar. Então ele é bom para o diabético. Mas engana muito também, que você pega um chocolate diet. Maravilha para o diabético, ele vai ficar feliz da vida, porque ele vai poder comer o chocolate dele e não tem açúcar. Porém. Mas engorda. Do mesmo jeito. Mais do que o normal. Então preste atenção, vocês viram? Quantas coisas, e eu adorei aquela, como é que é? O couvert, gente, lembra, hoje é sexta-feira, vai jantar fora? Esquece o couvert, são 15 segundos na boca e a vida inteira na barriga. Doutor, obrigada. Obrigado. Adoro você, sempre bater papo com você, parabéns, doutor Felipe Pedrinola, endocrinologista. Vou deixar um telefone de agradecimento, 3078-0124, 3078-0124. Você tá nas redes sociais? Tô. Insta? No Insta. @ Insta é Filipe Pedrinola. Filipe Pedrinola. Podem seguir que vão ter grandes dicas. E a gente volta segunda-feira, meio-dia. Ótimo final de semana. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra vocês e até a próxima. Ai, doutor, que deu certo.